Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez pergunto de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, participe também do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de graduação de sargentos da Força Aérea Brasileira. A graduação dos militares foi autorizada pelo presidente em dezembro do ano passado, quando assinou um decreto que alterou o regulamento do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica. 60 militares foram promovidos a patente de segundo sargento. A medida também beneficia cerca de 1.400 militares da aeronáutica, que serão promovidos de terceiro para segundo sargento do quadro especial de sargentos de todos os grupamentos, a exemplo dos de comunicações, saúde, construção, infraestrutura, guarda e metalurgia, entre outros. Durante a graduação, o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, disse que a promoção era uma demanda antiga da FAB e que a iniciativa confere à Força Aérea isonomia ao dar o mesmo tratamento em vigor na Marinha e no Exército. Sempre que estou no evento da Aeronáutica, muita coisa vem em minha memória. Até lá atrás, bastante lá atrás, onde eu quase incorporei a Força Aérea Brasileira. Depois, mais recente, 2010, quando fui sugerido pelo então comandante Saito a relatar o projeto de lei que tratava da promoção de taifeiros da Força Aérea até a graduação de suboficial. Vocês fazem parte de uma corrente, um grande elo que existe entre a força, entre os oficiais e a ponta final da linha, os soldados. Então, vocês são importantes para nós, prestam mais vários serviços à Força Aérea Brasileira e quem ganha com isso somos todos nós brasileiros. Então, nesse momento, muito obrigado a todos vocês. Datena troca de chapa e anuncia filiação ao PSC, uma reviravolta em São Paulo. O apresentador José Luiz Datena deixou o União Brasil e se filiou ao Partido Social Cristão, informou o diretório da sigla em São Paulo. Segundo o comunicado assinado pelo próprio Datena e pelo deputado federal Gilberto Nascimento, presidente do PSC paulista, o apresentador deve se lançar ao Senado por São Paulo, apoiando a candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas. Comunicamos a filiação do jornalista e apresentador José Luiz Datena ao Partido Social Cristão, que, em nome do seu presidente estadual, deputado federal Gilberto Nascimento, já declarou apoio à pré-candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo, informou o comunicado. Datena coloca seu nome à disposição da coligação para concorrer ao Senado Federal, concluiu a nota. A filiação é uma reviravolta, gente, nos planos de Datena para as eleições deste ano. No dia 24 de março, o apresentador da Bandeirantes, da Band, havia sido anunciado como pré-candidato ao Senado pela União Brasil na chapa do governador Rodrigo Garcia. Esse partido, União Brasil, é o que o Moro acabou de anunciar a filiação. E Datena, então, quando anunciou a sua pretensão, usou os microfones da Rádio Bandeirantes para expor sua insatisfação com o impasse sobre a candidatura do PSDB no Estado, em razão da incerteza se o ex-governador João Dória deixaria o cargo. Datena já foi filiado também ao PT, PP, DEM e MDB. Nos últimos meses, o apresentador deu sinais de que desejava participar das eleições em 2022. E o novo filiado do PSC já fez o mesmo em anos anteriores, inclusive em relação à Prefeitura de São Paulo em 2020. No entanto, os planos não avançaram, não foi candidato, mas parece que agora vai. E aí, nessa reviravolta toda, depois dele expressar nos microfones da rádio sua insatisfação, aí, não é como falamos, com relação ao Dória, vai ou não vai, a Garcia e o rolo todo que aconteceu em São Paulo, Datena, então, entra nessa reviravolta e agora pode estar apoiando, além de apoiar Tarcísio neste ano, também dar o seu apoio ao presidente Bolsonaro na candidatura à reeleição.
São as reviravoltas da política, sobretudo no último dia da tal também troca de partidos, de deputados, detentores de cargos, não é? no legislativo, enfim, é a reviravolta da política. Tem tudo isso e muito mais ainda para acontecer. Vamos aguardar. O governo federal publicou no Diário Oficial da União a medida provisória 112/2022, que cria um programa para a renovação da frota de veículos antigos usados no sistema de modalidade e logística do país. O programa do governo Bolsonaro, batizado de Renovar, será voltado para veículos de transporte rodoviário de mercadorias, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários. A MP destaca que inicialmente poderão participar da iniciativa os caminhoneiros que trabalham no transporte autônomo de cargas. Segundo a MP, entre os objetivos do programa está a retirada de circulação da frota no fim da vida útil com o desmonte ou destruição desse equipamento, redução dos custos de logística, inovação e criação de novos modelos de negócios e melhoria da qualidade de vida dos profissionais de transporte. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, há mais de 3,5 milhões de caminhões em circulação no Brasil. Desse total, cerca de 26% tem mais de 30 anos de fabricação, o que já é considerado como o fim da vida útil do veículo. O Ministério da Economia avalia que a medida pode diminuir custos no setor e alavancar a competitividade no país. Era um pedido, inclusive, dos caminhoneiros. A proposta, no entanto, ainda não define os valores que serão aplicados no programa e nem diz sobre sua execução, como será condicionada a regulamentação, enfim, sobre o assunto. O programa pretende ainda contribuir para o alcance das metas previstas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. A continuidade da agenda de reformas estruturais tornará o Brasil atraente para investimentos estrangeiros, disse o ministro da Economia Paulo Guedes em reunião com a ministra da Economia espanhola Nadia Calviño no encontro em Madrid. Guedes reiterou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável. Paulo Guedes esteve durante a semana em viagem à Europa, França e também Espanha. Na avaliação de Guedes, as reformas econômicas são essenciais para garantir a recuperação econômica no cenário pós-pandemia. Ele colocou isso, os avanços também, as expectativas sobre o tema à ministra espanhola. O ministro Paulo Guedes destacou os avanços ainda no ambiente regulatório no Brasil e lembrou que o país tem 1,1 trilhão de reais em investimentos privados contratados para os próximos anos. Guedes também ressaltou que o Ministério da Economia lançou 2 programas que confirmam o compromisso do Brasil com a agenda ambiental. O Programa Nacional de Crescimento Verde e a Cédula de Produto Rural Verde. Guedes também reuniu-se com 40 empresários espanhóis de diversos setores com investimentos no Brasil. No encontro organizado pelo Conselho Empresarial Brasil-Espanha, o ministro destacou seu compromisso com a atração de investimentos externos por intermédio da agenda de reformas que simplificam a participação do setor privado, melhoram o ambiente de negócios, reduzem custos e aumentam a transparência. Segundo o Ministério da Economia, os representantes empresariais manifestaram entusiasmo com a agenda econômica em curso no Brasil e reforçaram o interesse em ampliar os investimentos no país. Na movimentação dos prazos eleitorais, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, renunciou ao cargo de diretor executivo do Banco Mundial em Washington. Segundo fontes internas, um comunicado com a informação circulou entre a alta cúpula da organização com renúncia efetiva a partir do dia 30 de abril. O mandato de Weintraub como diretor executivo duraria até 31 de outubro. Em fevereiro, o ex-ministro se filiou ao Partido Brasil 35, antigo Partido da Mulher Brasileira, e tem tentado se viabilizar como candidato ao governo de São Paulo. E agora sim, gente, Lula poderá se tornar dono do triplex. Para isso, ele precisa comprar bilhetes e ser, evidentemente, sorteado. Agora, ele
terá que contar com a sorte. Mas tem mais, gente. Aí muita gente. Milhares de concorrentes a Lula, não é, que vão testar a sorte, porque o triplex será rifado. Mais de 100 mil bilhetes já foram vendidos para o sorteio da unidade triplex do condomínio Solares, no Guarujá, em São Paulo, atribuída pela Operação Lava Jato ao petista Lula, em decisão que acabou depois revertida, né? Os cupons são vendidos por meio da plataforma Pancadão e tem o custo de R$ 19,90 cada. Com esse valor, a arrecadação da campanha soma ao menos 1,99 milhão de reais. O valor é abaixo dos 2,2 milhões pagos pelo empresário Francisco Gontijo em 2018, quando arrematou a propriedade em um leilão. No total, a campanha arrecadou cerca de 84% do valor total que o empresário pagou na compra do imóvel. Desde 2018, no entanto, o imóvel já foi alugado diversas vezes. Nessa semana, por exemplo, o polêmico deputado federal Luiz Miranda alugou o triplex para comemorar seu aniversário e anunciar sua candidatura à Câmara dos Deputados por São Paulo. O sorteio, que deveria ser realizado nesta semana, foi adiado para maio. E o empresário Luciano Hang fez homenagem ao PT no dia da mentira, gente. Acabou dando até um susto. O empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, se vestiu com as cores do PT para, de acordo com Hang, celebrar o dia da mentira. Hang, que costumeiramente usa as cores verde e amarelo para simbolizar seu patriotismo, abriu mão das cores nesse dia 1º de abril, segundo ele, em alusão às circunstâncias vividas no momento em que o Brasil foi gerido por governos petistas. Em vídeo publicado nas redes sociais, uma mulher questiona quem seria aquela pessoa toda trajada de vermelho e diz: "Parece um comunista". Muito bem, e para você que é fã do presidente Jair Bolsonaro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se na TV Bolsonaro. Clique no link que está aparecendo agora e não esqueça de ativar as notificações. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.